possamos ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Silêncio, Senhor, vem habitar. Silêncio, eu vou me aquietar. E ouvir o meu Jesus falar. Contemple agora o grande Deus. Oremos. Bondoso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pela tua imensa, poderosa e transformadora graça. Nós te agradecemos porque os méritos todos repousam em Jesus. Nós te agradecemos porque, embora indignos e merecedores, podemos cantar louvores ao teu nome, podemos nos aproximar diante do Senhor na certeza de que não seremos repelidos, seremos acolhidos. Agora, Senhor, quando a tua palavra for aberta e exposta, que todos possam se sentir abraçados pelo teu amor e que cada um de nós possa acreditar em dias melhores. Permaneça conosco em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado ao Ministério de Louvor. Obrigado pela sua presença, você que está aqui fisicamente no Espaço Novo Tempo de Jacksonville. E a você também que nos acompanha pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Que você se sinta parte da nossa comunidade, mesmo que virtualmente. Essa é uma igreja que tem mais membros espalhados pelo Brasil e pelo mundo do que aqui. Mas nós nos sentimos abraçados por vocês e queremos estender esse abraço a você também. Você pode participar da nossa mensagem, do nosso culto, sempre compartilhando essa mensagem com outras pessoas, para que elas saibam que a gente está ao vivo pelas redes sociais. Hoje eu vou falar do meu tema predileto, do meu tema preferido de toda a Bíblia, que é sobre a graça. E a graça de Cristo, ela permeia toda a Bíblia. Algumas pessoas imaginam que a graça ela é apresentada apenas no Novo Testamento, mas não. A graça ela surge de maneira evidente logo após a entrada do pecado. Quando o pecado entra na história da humanidade, nós já encontramos a justiça de Cristo. Quando Adão e Eva se sentiram literalmente nus, e Deus pega a pele de cordeiro e os cobre com a sua justiça. A graça é apresentada quando o salário do pecado era a morte, e Adão e Eva pecam e não morrem, porque eles foram sustentados desde a eternidade pelo sangue do cordeiro. Escrito em Apocalipse 13:8, como o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. De tal maneira que a graça precede a queda do homem. Sem a graça de Cristo, nós não existiríamos. Sem a graça, que nada mais é do que o favor imerecido. A graça, ela custa tudo para quem dá e não custa nada para quem recebe. É um presente que Deus oferta a qualquer ser humano, de qualquer denominação, de qualquer vertente teológica. A graça de Cristo, ela é estendida a cristãos, ela é estendida a evangélicos, católicos, espíritas, mas ela também é estendida a muçulmanos. A graça de Cristo é estendida aos shintoístas, aos budistas.
A graça de Cristo é ofertada a ateus. A graça de Cristo é ofertada a todos. A satanistas. Não importa a sua vertente teológica, a graça é oferecida a todas, é um presente universal. Qualquer pessoa pode tê-la, obtê-la, qualquer ser humano. Não importa se o indivíduo ele é pastor da maior igreja evangélica, ele tem acesso à graça. Ele pode ser o padre mais influente do Brasil, ele tem acesso à graça. Mas o indivíduo que mora nas ruas já há 12 anos, ele também tem acesso à graça. O indivíduo que nunca teve a oportunidade ou nunca desejou pisar numa igreja, ele tem acesso à graça. De todas as pessoas que estão aqui nesse templo ou na internet, existe entre nós o maior dos pecadores entre nós. Seja lá quem for, esse indivíduo é alvo da graça. E o melhor de nós também é alvo da graça. Eu quero mostrar a dimensão do amor e da graça de Cristo no Antigo Testamento, num capítulo extraordinário, que é difícil você não sublinhar o capítulo inteiro do livro de Isaías. É Isaías 43. Então, se você tem sua Bíblia, por favor, permita que ela seja aberta diante dos seus olhos e que ela repouse no seu coração de tal maneira que essas palavras que lerei agora consigam penetrar nos lugares escondidos da alma, nos lugares escuros do coração e possa trazer luz à sua existência de tal maneira que você possa ter a certeza de que o seu caso tem jeito, que sua vida tem jeito. Olha o que diz aqui em Isaías 43, 1 em diante, diz o seguinte: mas agora, nesse momento, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, diz: não tema, pois eu o resgatarei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, e as chamas não o deixarão em brasas. Aqui, Deus apresenta uma expressão de amor a Israel, que é estendida, se rasga os séculos e chega ao teu lar. E ele declara o termo da possessão. Ele diz: eu resgatei você. Por alto preço, pelo sangue precioso, puro de Jesus, eu resgatei você e, portanto, você é meu. Aí você pode dialogar com Deus dizendo assim: mas Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor me quer? Porque eu não tenho valor. Porque eu carrego pecados na minha vida por décadas. É possível que alguém que esteja assistindo essa mensagem carregue pecados secretos e acariciados por décadas. Como assim? Eu sou teu. O Senhor quer esse tipo de gente? É exatamente isso. Porque quando Jesus Cristo veio a essa terra, ele disse: olha, os sãos, eles não precisam de médicos, são os doentes. Eu não vim aqui atrás daqueles que acham que podem se salvar pelas suas próprias obras, pela sua própria capacidade de cumprir aquilo que ele acha que é o cumprimento da lei. Eu vim aqui para buscar aquele que tenta e não consegue, aquele que promete e não cumpre, aquele que tem a boa intenção, mas só faz besteira na vida. O indivíduo que tenta e acumula fracassos, ele diz: você é meu. Eu resgatei você, eu paguei o preço, custou tudo para mim, não custa nada para você. A salvação sempre foi gratuita. Quando na Idade Média, um padre chamado Martinho Lutero teve acesso à Bíblia porque fazia doutorado e teve acesso à Bíblia presa, acorrentada na masmorra de uma igreja, e ele começou a ler as Sagradas Escrituras.
na língua original, ele descobriu que você não precisa pagar por bênçãos. Ele descobriu que não adianta você querer fazer promessa para Deus. Ah, se Deus curar o meu filho, eu vou toda quarta-feira na igreja até o resto da minha vida. Lutero viu que não era isso. Ele viu que não adiantava você vender um terreno e trazer um dinheiro para a igreja para conseguir conquistar o sorriso de Deus, porque Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono da terra, é o dono do céu, é o dono do ar. O que você tem para oferecer para Deus que Ele não tenha? Só uma coisa: o teu coração. Só existe uma oferta aceitável a Deus. Nenhuma outra. Quando você devolve o seu dízimo, você faz por duas coisas: obediência, submissão e para que haja mantimento na casa do Senhor. Só isso. Você não devolve para Deus. Deus não usa dinheiro. Deus não usa real nem dólar no céu. Você acha que você consegue agradar a Deus com dinheiro? Que loucura é essa? Que devaneio é esse? Deus nunca esteve nem aí para o seu dinheiro ou para o meu dinheiro. Até porque eu não conheço todos aqui, mas acho que se juntar todo mundo aqui, acho que não dá um... Não é o dízimo e oferta agora. Queridos, você precisa compreender que a graça é um sistema de posse, onde Deus declara: Luciano, você é meu, porque eu comprei você. É um momento onde Deus recolhe os seus. E aí a gente entende e descobre que esse Deus maravilhoso nos deu o maior de todos os presentes. Hoje de manhã, na live no Instagram, eu fiz uma pergunta para as pessoas ali. E a pergunta que eu fiz foi: qual é a recompensa do cristianismo? E como eu imaginei, ninguém acertou. Porque as pessoas, e a culpa não é delas, é o que ensinaram para elas. Eu perguntei qual é a recompensa do cristianismo, e aí veio o que eu imaginava que viria: o céu, salvação, eternidade. Essa é a recompensa. Eu falei: não! A recompensa do cristianismo é o Cristo. Ele é a recompensa. Porque Ele é o Pai da eternidade. A recompensa não é a paz, é o Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. A recompensa não é a cura, porque Ele, Jesus, é o médico dos médicos. A recompensa não é prosperidade, porque Cristo é o dono do ouro e da prata. A recompensa é Cristo. Quando você tem Cristo, você tem eternidade, você tem paz, você tem prosperidade, você tem tudo. O presente do cristianismo é Cristo. Portanto, o que nós precisamos apresentar para o mundo e o que o mundo precisa é de Cristo. O mundo não precisa da Igreja Católica. O mundo não precisa da Igreja Adventista. O mundo não precisa da Igreja Batista. Não precisa da Assembleia de Deus. O mundo não precisa das denominações. O mundo precisa de Cristo. Mas quando eu começo a fazer parte de um grupo identitário, eu começo a levantar a bandeira daquele grupo. E aí eu esqueço a razão pela qual aquele grupo existe. Percebam, eu acho que tem que ter Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, Luterana, Adventista, Católica, não tem problema. O problema é quando eu penso que eu sou um adventista. Não!
Eu sou um cristão que frequenta a igreja adventista. Eu sou um cristão que frequenta a igreja católica. Eu sou um cristão que frequenta a Assembleia de Deus. Porque Cristo é o centro. Quando nós esquecemos de Cristo e focamos em nós, nós perdemos o Cristo. E quando a gente perde Cristo, a gente perde tudo. A promessa desse Cristo é: como você é meu, eu estarei com você quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Por que isso? Porque você é bonzinho? Porque você tem méritos? Porque você devolve dízimo? Porque você canta na igreja? Porque você dá estudo bíblico? Não, é porque você pertence a Cristo. Então, Cícera, quando você passar pelas águas, elas não te encobrirão. Quando você passar pelo fogo, não arderá, porque você pertence. Há um pertencimento, e quando você aceita pertencer, não a uma denominação, mas ao Cristo, esse Cristo, Ele resolve a sua vida. Ele resolve sua depressão, Ele resolve sua tristeza, Ele resolve o casamento fracassado, Ele resolve o câncer, Ele resolve o Covid, Ele resolve. Ivan, mas Ele não resolve todos os casos, porque tem muita gente que morre, muita gente que se salva. E como que fica isso? Eu falei assim: olha, você não pertence a Ele? Se você pertence a Ele, Ele sabe o dia do seu nascimento, e Ele sabe o dia da sua morte e da minha morte. Quando eu pertenço a Cristo, eu começo a viver a experiência de Jó. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Me diga, se o apóstolo Paulo, que pertencia a Cristo, tinha medo da morte. Ele disse: a morte para mim é lucro. Um cristão, ele não treme diante da morte. É por isso que John Hus, Jerônimo, Wycliffe e tantos outros foram para a morte cantando, porque eles entenderam de quem eles pertenciam e que esse mundo jaz no maligno. Os cristãos morrem. Agora, quando se descansa alguém que nós amamos, nós sabemos que Deus está recolhendo essa pessoa, e que o sofrimento é para a gente que está aqui nesse inferno chamado mundo, porque a pessoa está descansando. Portanto, esse ser supremo, que é o seu Criador, é o seu resgatador, pelo texto que nós lemos, esse Deus supremo, que é o seu dono, Ele poderia ter escolhido fazer com que você não nascesse. Houve um momento da história onde Deus disse assim: eu quero que o Bruno nasça. E o Bruno nasceu. Não foi escolha do pai, não foi escolha da mãe, não foi escolha do avô, não foi escolha do padre. Foi Deus que disse: Bruno, você vai nascer. E esse ser é o único que pode dizer: Bruno, você vai morrer. Portanto, eu e você temos a certeza de que as águas não nos encobrirão mesmo na morte, porque a morte foi tragada na vitória de Jesus. Por isso nós temos a certeza de que nós não vamos nos queimar no meio do fogo, porque essa era a expectativa de todos os heróis da fé, os mártires, que queimaram e perderam a sua vida, foram queimados vivos. Porque uma coisa é te matar e queimar, outra coisa é você vivo e atear fogo em você. Os algozes queriam atear fogo pelas costas. Ao que eles diziam: não, você não entendeu. Você acha que eu cheguei aqui porque eu tenho algum tipo de medo da morte ou medo do fogo?
Não precisa te até atrás. Pode colocar fogo aqui. Não tenho medo de ver isso. Que tipo de experiência é essa que o indivíduo não tem medo de derreter o seu próprio corpo? É a experiência daqueles que pertencem e só pertencem porque recebem esse pertencimento gratuitamente. Verso 4 agora, capítulo 43 de Isaías. Visto que você é precioso, visto que você é preciosa e honrado e honrada à minha vista, porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, direi ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória e a quem eu formei e fiz. Deus está dizendo aqui, através de Isaías para Israel, que estava na iminência de ir para a Babilônia e ficarem exilados, dizendo o seguinte: olha, você me pertence, eu sou o seu resgatador, você tenha certeza, eu vou te proteger, mas você vai para a Babilônia. E eu vou trazer os meus filhos de todos os cantos, de leste a oeste, de norte a sul. Eu vou trazer, eu vou reagrupar vocês, mas agora vocês vão ter que passar pelo vale. Agora vocês vão ter que ir pelo exílio, porque aquele que pertence a Cristo não é a chancela da isenção de sofrimento. A gente vai passar por vales escuros. O vale da sombra e da morte é posto diante de todo ser que vive, seja no reino vegetal, animal ou nós humanos. O vale da sombra da morte, se não apresentou-se para você ainda, irá se apresentar em algum momento. Agora Deus diz: você é meu. Você é meu. Mesmo quando você passa pelo vale da sombra e da morte. E aí você descobre por que Davi foi inspirado por Deus para escrever o Salmo 23. Porque ele disse: olha, eu vou andar por esse vale, mas eu sei que eu não vou passar por ele sozinho. Deus está comigo. Deus está comigo. Verso 18 e 19. Deveria esses versos estarem sublinhados aí na sua Bíblia, porque eles são lindos. Diz o seguinte: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu acho extraordinário quando ele diz assim, ó, esqueçam o que foi, esqueçam o que passou, vejam, eu estou fazendo coisas novas para você. Os vales surgirão, mas eu vou abrir. Eu estava lendo a história de um indivíduo que na década de 80 naufragou, provavelmente ou supostamente porque uma baleia no meio de uma tempestade bateu no seu barco e deu tempo dele colocar aquele barquinho de boia assim. E quando ele olhou dentro, ele viu que tinha pouca coisa e o barco ainda não tinha 100% afundado. Ele mergulhou dentro do barco, conseguiu pegar ali uma coisa, um kit de primeiros socorros, pegou uma capa de chuva, pegou um negócio e ele ficou, a história, 76 dias à deriva. 76 dias à deriva. Você pode imaginar que ele passou aquele período sozinho.
Mas o relato da história dele é maravilhoso, porque o bote que ele estava começou a ser a estrutura de um ecossistema onde as algas se prendiam, e porque as algas se prendiam ali, os pequenos peixes chegavam, e porque pequenos peixes chegavam, peixes maiores se aproximavam, e ele conseguia pegar os peixes. E à noite, quando o céu absurdamente estrelado espelhava no mar, ele parecia que estava flutuando no meio do espaço. Ele teve seus encontros consigo e com Deus. Ele disse: a solidão do oceano, ela talvez só seja comparada à solidão de alguém vagando sozinho no espaço. Mas embora a solidão pudesse ser cortada com uma faca, eu recebia a companhia dos golfinhos, das baleias com seus espetáculos, com os peixes, que alguns me serviam de alimento e outros me serviam por companhia. Os vales que a vida apresentam para nós podem ser os naufrágios que a vida propõe. E às vezes a nossa dor é tão profunda que só a gente sabe o que é. Mas eu preciso dizer para você que a graça, a última palavra perfeita, ela é estendida a qualquer pessoa que tenha falhado, pecado, que esteja desanimada. Eu termino a mensagem de hoje trazendo a você a seguinte reflexão: por que escolher o enganador Jacó ao invés do ponderado Esaú? Por que dar forças sobrenaturais ao delinquente Sansão? Por que dar sonhos sobrenaturais ao mimado José? Por que dar o trono de Israel para Salomão, filho do adultério? Por que transformar o traidor Pedro no líder de sua igreja? Por quê? A resposta sempre será a graça. Nós não merecemos nada. Não existe roupa cara nesse mundo digna de você se apresentar diante do Senhor. Não existe terno capaz de habilitar você a chegar diante do Senhor. Não existe vestido. Não existe nenhuma boa ação que você faça que torne você bom. Porque os meus atos de bondade, eles são méritos exclusivos de quem é bom, que é Deus. Quando eu faço qualquer coisa boa para qualquer pessoa, o mérito é de quem é bom. Eu não sou. O mérito é de Cristo. Nós nos perdemos um pouco na história, com tantas teorias teológicas, tantas vertentes, tantos credos, mas nesses últimos dias, da mesma forma que a obra do engano crescerá, a obra da verdade crescerá.
E da mesma forma que haverá um esforço sobrenatural e diabólico para promover o engano, haverá um esforço sobrenatural e divino para apresentar a pureza do Evangelho. A religião dará um Deus para você adorar. O Evangelho dará para você um Pai. O Evangelho olha para você e diz assim: Deus não quer ser teu Deus. Deus promove você a filho e filha. E a única oferta que interessa a Deus é o que existe de mais sujo e podre no ser humano, que é o coração. Desesperadamente corrupto e enganoso, Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Dá o teu coração, porque aí eu moldo você. Aí a minha graça transforma você. A minha graça, ela muda tudo. Muda tudo. E talvez, para escândalo de alguns psicólogos, a graça é capaz de transformar até a personalidade. Talvez haja um choque aí entre a teologia e a psicologia. Mas quando há a declaração de Paulo, já não sou eu quem vivo, ele está declarando que ele abriu mão da identidade dele, de quem ele era, para que Cristo vivesse nele. A proposta do cristianismo é: anule quem você é, morra para quem você é. Todas essas suas qualidades que você crê que são qualidades não são suficientes e por muitas vezes são defeitos. Eu preciso que você morra e nasça de novo. A anulação do eu é o único caminho. Por isso eu reputo o cristianismo como a mais radical de todas as religiões. O cristianismo é muito mais extremo que o islamismo, que o budismo, que o shintoísmo, que o judaísmo. Porque o cristianismo exige a entrega total do ser, a morte de quem nós somos, a morte do nosso intelecto, a morte das nossas experiências, a morte do nosso temperamento, a morte da nossa autossuficiência, a morte da nossa soberba, do nosso orgulho. Deus diz assim: não salva nada aqui, tem que jogar fora, tem que acabar com isso aqui, vamos fazer tudo de novo. E aí aqueles que nascem para Cristo Jesus, eles descobrem a experiência de uma transformação de temperamento, de personalidade, de caráter. E aí as pessoas, em tese, deveriam começar a enxergar Jesus em nós. Mas como a gente nunca morreu para a gente continua sendo a gente. Então, quando as pessoas olham para mim, elas só veem o Ivan, não veem Jesus. Porque quem vive é o Ivan e não Cristo, como é que vão ver Jesus? Por que as pessoas olhavam para Paulo e as igrejas eram sendo plantadas em todos os lugares? Porque não era Paulo, era Cristo. Por que Pedro pregou e 3.000 se converteram em um dia? Porque não era Pedro, era Cristo. Quando Cristo viver em nós, e acredite, isso ainda vai acontecer. Isso ainda vai acontecer. E vai acontecer nos menos prováveis. Nos menos prováveis isso vai acontecer. Como não era provável Jacó ser a sequência da herança, como não era provável
dar forças sobrenaturais ao promíscuo e delinquente Sansão, como não era provável que o trono de Israel fosse para o filho do adultério, como não era provável que o filho mimado, privilegiado e que despertava raiva, inveja e ódio dos irmãos fosse colocado como o grande príncipe do Egito, como não era provável que Pedro, com todo o seu temperamento colérico, viesse a ser líder da igreja mais mansa da terra. Como não era provável que Moisés nascesse. Os improváveis completarão a obra. Sabe aquele que a gente não dá valor nenhum? Aquele que é desprezado, aquele que não fala, aquele que não canta, aquele que não age, aquele que é uma mosca morta. É esses que Jesus chama o improvável Davi, menino desprezado pelo pai, esquecido pelo pai, humilhado pelos irmãos. Aí Deus diz assim: é esse aí, aquele que ninguém vê valor, eu encontro nele tudo que eu preciso, porque ele fez uma coisa que aquele que tinha talento, aquele que tinha inteligência, aquele que tinha dinheiro não fez. Esse aqui me deu o coração. E é expressões infindas de Davi dizendo: Senhor, cria um coração novo, Senhor, limpa o meu coração, porque Davi sabia quem ele era. Davi sabia que ele era podre, sabia que ele era sujo, sabia que ele era promíscuo, sabia que ele era arrogante, ele sabia quem ele era. Ele disse: Senhor, se o Senhor não me lavar, eu vou permanecer sujo. Se o Senhor não me purificar, eu vou continuar imundo. Me dê um novo coração. E aí, quando alguém se dispõe a entregar verdadeiramente o coração, aí Deus diz assim: esse dá para ser rei. Os improváveis vão concluir a obra nos últimos dias. Os improváveis, os maiores pecadores, serão aqueles que mais receberão essa graça transformadora. Os mais indignos, os menos talentosos, onde nós menos esperamos, nós vamos encontrar nossos maiores líderes nos últimos dias. Homens e mulheres que tiveram uma ação, entregaram o coração a Deus. E você? Você quer entregar seu coração hoje a Deus? Quer começar o processo de uma vida? Porque assim como Davi repetia isso inúmeras vezes, a gente precisa repetir isso várias vezes em um único dia. Porque a gente entrega o coração e daqui a pouco a gente pega de novo. A gente entrega e a gente recolhe. A entrega que precisa ser feita diariamente precisa acontecer na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que essa graça preciosa se estenda a você e a mim no dia de hoje. Que Deus nos abençoe.